Ricardo Mariano. Se eu te disser o nome dele, você provavelmente não vai conhecer. Mas se eu te contar que ele fez parte da sua infância, você acredita? É verdade. Por acaso você já ouviu essa locução? Versão brasileira, Herbert Richards. O pódio é seu, Mariano. E o Brasil precisa conhecer você com essa entrevista. Numa distribuição Aline Matos, versão brasileira Herbert Richards. Alô, meus jovens e minhas jovens. Gostaria de me apresentar, eu sou Ricardo Mariano. Muitos não me conhecem pelo nome, mas o meu nome próprio é Mariano Dublachevics. Fui quase 2 décadas locutor de abertura dos filmes da Herbert Richards. Filmes estes que eram séries, longas-metragens, desenhos, enfim. Durante este período, eu fiz estas apresentações. Por isso me apresento a vocês. A minha história na Herbert Richards começa no início da década de 70. Mas cheguei na Nacional em 69. Trabalhei em 3 períodos, 69, 70 para 71, 73, depois voltei anos depois. Mas tudo começou quando eu tinha meus 14 anos, até os 14, que eu ajudava no meu pai, numa olaria lá em Duque de Caxias, Grande Rio, e sonhava em ser locutor e ouvia a Rádio Nacional, que era a rádio mais ouvida em todo o Brasil. O evento da televisão estava demorando a chegar, estava começando. Então, no ano de 1963, 10 anos depois de sonhar em ser locutor, porque eu ouvia a Rádio Nacional, o Heron Domingues, às 12h55 no Repórter Esso, e a Crônica da Cidade, escrita por Genuíno Amado, lida por César Ladeira. Isso até meus 14 anos. Dos meus 14 aos 24 anos, 10 anos depois, no dia 19 de novembro de 1963, eu fui administrar um centro social em São João de Meriti, município divisa com o município do Rio de Janeiro, e entrei numa rádio para divulgar. Dali começou minha jornada em rádio. Foram 28 anos. 2 anos depois, em 1965, mais ou menos, eu desci para o Rio, a convite de Arlênio Lívio, que era do grupo do Roberto Carlos, do conjunto Os Snakers, e fui para a Rádio Carioca. Aí rodei Carioca, Rádio Nacional, Rádio Tupi, Rádio Relógio, Sistema Globo de Rádio, muitas das vezes fazendo 2 rádios num dia só. 4 horas numa, 4 horas noutra. Era uma batalha. Quando chegou em início de 70, minha segundo período na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, como eu tinha contado, eu estava trabalhando no Rádio Teatro, quando a Carmen Sheila, radioatriz, me convidou após a morte do radioator Hamilton Rangel, que era o apresentador da Herbert Richards. Então eu fui levado até o Herbert Richards, já a pedido da própria Carmen com o seu Herbert Richards, e o Orlando, que era o gerente, fez o teste com os 2 QIs de indicação e do pouco que eu era de locutor. Muito bem, fiquei fazendo as apresentações no período já mencionado. Eu não ia nos estúdios todos os dias. Eu ia de quando em vez, 1, às vezes 2 por semana, dependendo da produção. E gravava sozinho. Os filmes eram projetados naquela época, projetor comum, as montagens ainda era da fita, época da fita.
vou dar uns exemplos de alguns. Por exemplo, para quem ouviu alguma vez uma série chamada Casal 20, era assim: numa distribuição MCA, Casal 20, estrelando Robert Wagner e Stephanie Powers, também estrelando Lionel Stander. Versão brasileira Herbert Richards. Outro filme antigo era da Screen Gems. A Screen Gems apresenta os longa-metragens era assim. Por exemplo, a Columbia Pictures Television apresenta mais um grande sucesso do cinema. Tinha a série também O Homem de 6 milhões de dólares. Tivemos a série A Gata e o Rato, também o apresentava. Desenhos Scooby-Doo, Esquilo Sem Grilo, A Lula Lelé, eram desenhos. Feiticeira Faceira, Dinamite o Bionicão, Scooby-Doo, né? Scooby-Doo também, fiz a apresentação. Fiz outra apresentação dos Smurfs, que tinha uma pequena introdução que eu dizia: há muitos e muitos anos na floresta, os Smurfs. Versão brasileira Herbert Richards. Tinha uma série infantil, que era Disneylândia, né? Quando entrava na tela a fada e subia aquela estrelinha, eu dizia: dos estúdios de Walt Disney, Disneylândia. Disneylândia, um mundo maravilhoso de cores. Hoje em Disneylândia, na presença dos amigos. Versão brasileira Herbert Richards. E tantos outros que eu fiz, Caverna do Dragão, se não me engano, também a série Havaí 5.0, que a entrada era aquela onda do Havaí, era assim, tchá, 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 numa distribuição Viacom, Havaí 5.0, estrelando Jack Lord, também estrelando Ken Fong. História de hoje, a história de todos. Versão brasileira Herbert Richards. E essa foi a minha história durante anos. Ok? Aproveitando, quero deixar uma mensagem para todos vocês que vão participar destes alguns vídeos, ou 2 que eu fiz, ou 3, e mais o áudio. Desejar sucesso. Nunca deixe de sonhar. Eu levei 10 anos para vir a ser o que pensava até meus 14 anos. Fui locutor 28 anos, de 1963 a 2000, a 1991, 28 anos. Trabalhei em diversas rádios, trabalhei, não sei se eu já mencionei no áudio, Tupi, Nacional, Rádio Relógio, Sistema Globo de Rádio, outras emissoras menores. E o meu sonho de Nacional foi quando eu fui para Nacional, em 1971, né? De 71, 73 e mais uns anos, quando tudo ali começou. Indicado lá para o seu Herbert Richards, através da Carmen Sheila. E ali fiquei durante praticamente 2 décadas. Desejando a todos felicidades. E não esqueçam, Deus acima de tudo. Entregue seus sonhos a Deus. E lembre deste versículo: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. A todos vocês, meu abraço, amigo,
e até de repente, se Deus assim nos permitir. Obrigado a você, Aline, por ser o elo de ligação junto a todos os que neste momento me ouvem. E até de repente, se Deus assim nos permitir. Oi Aline, tudo bem? Aqui é o Felipe Maia, para quem não me conhece. Eu fiquei muito feliz em saber da sua entrevista com meu querido amigo Mariano. Há 11 anos eu ganhei esse presente, a nossa amizade. Eu entrei na Herbert Richards depois que ele tinha saído, mas eu sempre fui fã dele. Tanto que quando eu entrei na dublagem, uma das primeiras coisas que eu perguntei pro pessoal era: cadê a voz que fazia a abertura dos filmes? Eu sou muito fã. E Deus deu esse presente pra gente e nós somos amigos, as nossas famílias são amigas, a gente se fala constantemente. Isso há 11 anos, desde que eu fiz aquela entrevista com ele, eu e o meu amigo também, Hermes Legal. Foi um dia memorável. Então, eu quero deixar aqui toda a minha reverência a esse amigo que já é da família. E para mim é o melhor. Assim, cada filme que eu vejo, cada série que eu vejo, com a voz dele, fazendo a abertura, ou narrações, que ele fez muitas também, é uma alegria gigante. Então, eu quero deixar aqui esse meu depoimento e um grande abraço para vocês. Em 1990, você estava saindo da Herbert Richards e nem imaginava que 5 anos depois, uma menina estava nascendo e, assim como outras crianças, cresceu te ouvindo, te imitando. E 31 anos depois, hoje ela está aqui para te dizer que o famoso estúdio fechou, muitos dubladores clássicos já se foram, o mundo mudou. Mas você é a lembrança de tempos que não voltam, de infância que deixa saudades. Você é o símbolo da família reunida para assistir filme e ouvir o seu famoso jargão. Versão brasileira Herbert Richards. Muito obrigada, Mariano. Versão brasileira Herbert Richards, né? Uma frase que é pequena, mas que traz aí uma grande carga de lembranças nostálgicas da nossa adolescência, da nossa infância, ali nos anos 90, né? Eu me lembro de sair correndo da escola quando acabava, porque eu queria chegar em casa e assistir os filmes, os desenhos, e essa voz marcou muito a nossa infância, né? Era uma época boa, uma época que não volta mais, mas que estará sempre gravada na nossa lembrança, que estará para sempre em nossos corações, né?